Imagine por um instante uma vida de servidão, de invisibilidade, onde cada dia é uma repetição monótona de tarefas e obrigações. Agora, imagine que, em meio a essa rotina, um segredo guardado a 7 chaves por anos está prestes a ser revelado. Um segredo tão chocante, tão inacreditável, que tem o poder de virar o mundo de cabeça para baixo. Você está pronto para descobrir o que a simples empregada, Maria, encontrou? Porque o que ela descobriu mudaria não só a vida dela, mas a de um dos homens mais poderosos da cidade, e a sua percepção sobre o destino, para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo, seu comentário é muito importante para nós. Era uma terça-feira chuvosa, o tipo de dia que convida à introspecção. Maria estava no escritório, um lugar que o Sr. Albuquerque raramente usava, mas que ela mantinha impecável. Ao mover um volume antigo de uma coleção de livros raros, sentiu um desencaixe. Atrás da prateleira, escondida, havia uma pequena caixa de madeira escura. Seu coração acelerou. Não por medo, mas por uma curiosidade incontrolável. A caixa não parecia pertencer àquele ambiente formal. Era simples, sem adornos, e parecia carregar o peso de uma história antiga. Com as mãos trêmulas, Maria a pegou. Estava empoeirada, como se não tivesse sido tocada por décadas. O que poderia haver ali? E por que estaria tão bem escondida? Aquele pequeno objeto, esquecido no tempo, estava prestes a desvendar um segredo que nem mesmo o poderoso Senhor. Albuquerque imaginava que seria descoberto por uma simples empregada. Na solidão de seu quarto, sob a luz fraca de uma lâmpada, Maria abriu a caixa. O cheiro de papel envelhecido e memórias esquecidas preencheu o ar. Dentro, um diário de capa de couro, cartas amareladas e uma fotografia. A imagem era de uma mulher, jovem, com um sorriso que irradiava luz e olhos que, de alguma forma, lembravam os do Sr. Albuquerque, mas com uma ternura que ele parecia ter esquecido. Quem seria ela? As primeiras páginas do diário eram difíceis de decifrar. A caligrafia delicada, mas o conteúdo... o conteúdo. Era a história de um amor proibido, de um romance secreto entre o jovem herdeiro dos Albuquerque e uma moça simples, a filha do jardineiro da mansão. Um amor que floresceu em segredo, longe dos olhos julgadores da sociedade e da família poderosa. O diário revelava um amor puro, intenso, mas condenado. A família Albuquerque jamais aceitaria uma união com alguém de origem tão humilde. As cartas, escritas com uma paixão avassaladora, contavam sobre encontros escondidos, promessas sussurradas sob o luar e o sonho de um futuro juntos. Mas a sociedade, implacável, esmagou esse sonho. A mulher da fotografia, cujo nome Maria descobriu ser Sofia, foi forçada a se afastar. O diário terminava abruptamente, com uma última entrada desesperada, falando sobre uma partida iminente e um segredo que ela levaria consigo. Maria sentiu um aperto no peito. Aquela história, tão cheia de dor e beleza, era o passado oculto do homem que vivia na mansão, um passado que ele havia enterrado sob camadas de riqueza e solidão. Mas havia algo mais, algo que Sofia havia mencionado, um segredo que ela levaria consigo. O que seria? E por que o senhor? Albuquerque nunca havia falado sobre isso? A curiosidade de Maria se transformou em uma necessidade de desvendar a verdade completa. Aquele segredo, mencionado por Sofia em sua última anotação, ecoava na mente de Maria. O que poderia ser tão importante a ponto de ser levado para o túmulo? Ela vasculhou a caixa novamente e, entre as cartas, encontrou algo que fez seu coração parar. Uma pequena mecha de cabelo, delicadamente amarrada com uma fita de seda, e uma minúscula pulseira de bebê. Junto a eles, uma última carta, escrita em uma caligrafia apressada e desesperada. Não era de Sofia, era de uma amiga, uma confidente que revelava a verdade chocante. Sofia não havia partido sozinha. Ela estava grávida. O grande amor do Sr. Albuquerque havia gerado uma vida, um herdeiro que ele jamais conheceu. A carta detalhava a fuga de Sofia,
a dor do parto em um lugar distante e a decisão desesperada de entregar o bebê a uma família de confiança para protegê-lo da fúria dos Albuquerque. O Sr. Albuquerque, por sua vez, havia sido manipulado por sua família, que o convenceu de que Sofia o havia abandonado, fugindo com outro homem. Ele nunca soube da gravidez, nunca soube da existência de seu filho. A dor da perda e a traição fabricada o transformaram no homem recluso e amargurado que Maria conhecia. O segredo de Sofia não era apenas um amor proibido, mas uma vida, um elo de sangue que havia sido arrancado dele. Maria sentiu uma mistura de tristeza e indignação. Como uma família poderia ser tão cruel a ponto de destruir a felicidade de duas pessoas e esconder a existência de um filho? Aquele bebê, agora um adulto, vivia em algum lugar, sem saber de sua verdadeira origem. E o Sr. Albuquerque vivia em uma prisão de solidão e arrependimento, sem saber que o amor de sua vida havia lhe dado o maior presente. Maria sabia que tinha em suas mãos não apenas um segredo, mas a chave para a redenção de um homem e a verdade de uma vida. A pergunta que a assombrava era: o que fazer com essa verdade? Revelá-la traria cura ou mais dor? Ela olhou para a porta do escritório do Sr. Albuquerque, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O destino daquela família, e talvez de outras vidas, estava agora em suas mãos. O que você faria se descobrisse um segredo tão profundo? Maria sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a liberdade. Não apenas para o Sr. Albuquerque, mas para a memória de Sofia e para a vida de um filho que cresceu sem conhecer seu pai. Com um suspiro profundo, ela bateu à porta. O que aconteceu a seguir? A revelação trouxe a cura que tanto precisavam, ou a dor de um passado que jamais poderia ser desfeito? O Sr. Albuquerque aceitaria a verdade, e o filho, ele perdoaria o pai que nunca o conheceu? Essa história, que parecia ter um fim trágico, na verdade, estava apenas começando. Um segredo guardado por anos, revelado por uma simples empregada, que teve a coragem de desenterrar a verdade. O destino, muitas vezes, nos prega peças, nos esconde verdades, mas também nos dá a chance de reescrever a nossa própria história. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de mergulhar em mais histórias que vão te fazer sentir a vida de uma forma que você nunca imaginou. A vida de Maria, antes da mansão Albuquerque, era um contraste gritante com o luxo que a cercava agora. Vinda de uma pequena vila no interior, onde a vida era dura e as oportunidades escassas, ela sonhava com algo mais. Não riqueza, mas dignidade, a chance de construir um futuro para si e, quem sabe, ajudar sua família. A mansão para ela era um refúgio. Um lugar onde o trabalho árduo prometia uma recompensa justa. Mas agora, aquele refúgio se transformava em um palco de um drama que não era seu, mas que a envolvia de forma inescapável. O segredo de Sofia e do Sr. Albuquerque pesava em sua consciência, uma carga que ela não esperava carregar. Nos dias que se seguiram à descoberta, Maria não conseguia se concentrar plenamente em suas tarefas. Cada olhar para o Sr. Albuquerque, cada silêncio na mansão parecia ecoar o segredo que ela guardava. Ele, alheio a tudo, continuava sua rotina, um homem preso em sua própria solidão. Maria via nele não apenas o patrão, mas um homem que havia sido roubado de um amor e de um filho. A compaixão a impulsionava, mas o medo das consequências a paralisava. Como uma simples empregada poderia desenterrar um passado tão doloroso e confrontar um homem tão poderoso? Ela sabia que, ao revelar a verdade, estaria não apenas expondo um segredo, mas também desestabilizando a vida de todos na mansão, e talvez a sua própria. A necessidade de entender a profundidade daquela tragédia a levou a buscar mais. Em momentos de folga, com o coração acelerado, Maria usava o computador da mansão. Pesquisou sobre a família Albuquerque, sobre os costumes da época, sobre os casamentos arranjados que eram tão comuns entre a elite.
Encontrou artigos de jornais antigos, fofocas da alta sociedade e a confirmação de que o casamento do Sr. Albuquerque havia sido, de fato, uma união de interesses e não de amor. A pressão sobre ele para se casar com uma mulher de sua classe social era imensa. Isso não justificava a manipulação, mas dava a Maria uma visão mais completa do cenário em que Sofia e o Sr. Albuquerque foram vítimas. Ela percebeu que a história era muito mais complexa do que um simples romance proibido. Era um reflexo de uma sociedade implacável que esmagava os sentimentos em nome do status e da fortuna. E o filho, o fruto desse amor, era a maior prova da crueldade daquele sistema. Onde estaria ele agora? Essa pergunta martelava em sua mente, adicionando uma nova camada de urgência à sua missão. A cada dia que passava, a história de Sofia e do filho do Sr. Albuquerque se tornava mais real para Maria. A pulseira de bebê, a mecha de cabelo, as cartas, tudo clamava por uma verdade que estava enterrada há décadas. Impulsionada por uma intuição forte, Maria revisitou o diário de Sofia. Entre as páginas, um pequeno desenho, quase imperceptível, de um mapa da propriedade, com um X marcando um local isolado nos fundos. Um túnel secreto, uma passagem esquecida, que levava a uma pequena casa de campo, há muito tempo abandonada. Seria ali que Sofia e o filho teriam se escondido? A cada passo que Maria dava em direção àquela casa, o passado parecia sussurrar em seus ouvidos. A casa estava coberta de poeira e teias de aranha, mas a atmosfera ainda carregava a essência de uma vida que um dia floresceu ali. Maria encontrou brinquedos de madeira, um berço empoeirado e, em uma prateleira, um pequeno livro de contos de fadas. Na primeira página, uma dedicatória em caligrafia delicada. Para meu pequeno príncipe, com todo o amor da sua mamãe, Sofia. O coração de Maria se apertou. Aquela casa era um santuário de memórias, um testemunho silencioso de um amor que se recusava a ser esquecido. Mas havia algo mais. Escondido sob o berço, um pequeno baú. Dentro, mais cartas, mas estas eram diferentes. Eram de um advogado, endereçadas a Sofia, falando sobre um acordo de confidencialidade e uma quantia em dinheiro para que ela desaparecesse e nunca mais procurasse o Sr. Albuquerque ou a família. A conspiração era maior do que Maria imaginava. As novas cartas revelaram a verdadeira extensão da crueldade da família Albuquerque. A tia do Sr. Albuquerque, uma mulher de pulso firme e ambição desmedida, foi a mente por trás de toda a trama. Ela não apenas orquestrou a separação de Sofia e do Sr. Albuquerque, mas também garantiu que Sofia fosse silenciada e que o filho jamais fosse reconhecido. As cartas do advogado detalhavam as ameaças, a pressão psicológica e o dinheiro oferecido para que Sofia sumisse do mapa. O Sr. Albuquerque, jovem e ingênuo, foi facilmente manipulado, acreditando que Sofia o havia abandonado por vontade própria. A tia, por sua vez, garantiu que qualquer vestígio do romance fosse apagado e que o nome da família permanecesse intocado. Maria sentiu um calafrio. Aquela mulher que ainda visitava a mansão ocasionalmente carregava um segredo sombrio, uma mancha em sua alma que a fortuna jamais poderia apagar. A verdade era ainda mais dolorosa do que ela imaginava, e a responsabilidade de revelá-la se tornava cada vez mais pesada. O que Maria faria com essa nova e perigosa informação? A descoberta da conspiração familiar, orquestrada pela tia do Sr. Albuquerque, adicionou uma nova camada de complexidade e urgência à missão de Maria. Não era apenas um segredo de amor, mas uma injustiça que clamava por reparação. Com os documentos do advogado em mãos, Maria começou sua própria investigação. As cartas continham nomes, datas e locais que, para um olhar desatento, seriam apenas detalhes insignificantes. Mas para Maria, eram as peças de um quebra-cabeça que ela estava determinada a montar. Ela sabia que encontrar o filho de Sofia era o primeiro passo para desvendar toda a verdade e talvez trazer alguma paz para o atormentado Sr. Albuquerque. A busca por Daniel não foi fácil. As pistas eram escassas e o tempo havia apagado muitos rastros. Maria passou dias em arquivos empoeirados.
no silêncio das bibliotecas, e caminhou por bairros antigos, conversando com moradores mais velhos, buscando qualquer fragmento de informação que pudesse levá-la ao filho de Sofia. A cada porta que batia, a cada pergunta que fazia, ela sentia a história se desdobrar diante de seus olhos. Até que, em um registro de nascimento antigo, ela encontrou o nome Daniel. A data de nascimento coincidia perfeitamente com as anotações de Sofia. E o nome dos pais adotivos, uma família simples, mas de bom coração, que havia acolhido o bebê como se fosse seu. Daniel estava vivo, e Maria sabia onde encontrá-lo. Uma onda de alívio e apreensão a invadiu. O momento da verdade estava cada vez mais próximo. Maria não se aproximou de imediato. Ela precisava de um plano, de uma forma de apresentar a verdade sem causar mais dor ou choque. Observou Daniel de longe. Ele era um jovem forte, com um olhar determinado. E para Maria, era impossível não ver os traços de Sofia em seu sorriso e a seriedade do Sr. Albuquerque em seu semblante. Aquele era o filho, o fruto de um amor proibido, a vítima de uma conspiração cruel. Maria sentiu a responsabilidade pesar em seus ombros. Como contar a um homem que toda a sua vida, tudo o que ele acreditava ser verdade, era, na verdade, uma teia de segredos e mentiras? E como o Sr. Albuquerque reagiria ao descobrir que seu filho estava vivo e que ele havia sido enganado por sua própria família por décadas? O confronto era inevitável, mas Maria sabia que precisava ser cuidadosa. O destino de 3 vidas estava em suas mãos, e ela estava determinada a trazer a verdade à tona, não importa o custo. Maria sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a liberdade. Não apenas para o Sr. Albuquerque, mas para a memória de Sofia e para a vida de um filho que cresceu sem conhecer seu pai. Com um suspiro profundo, ela bateu à porta. O que aconteceu a seguir? A revelação trouxe a cura que tanto precisavam, ou a dor de um passado que jamais poderia ser desfeito? O Sr. Albuquerque aceitaria a verdade, e o filho, ele perdoaria o pai que nunca o conheceu? Essa história, que parecia ter um fim trágico, na verdade, estava apenas começando. Um segredo guardado por anos, revelado por uma simples empregada, que teve a coragem de desenterrar a verdade. O destino, muitas vezes, nos prega peças, nos esconde verdades, mas também nos dá a chance de reescrever a nossa própria história. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo som das páginas virando. O Sr. Albuquerque, com as mãos trêmulas, folheava o diário de Sofia, as cartas, a fotografia. Cada palavra, cada imagem, era um golpe em seu coração. A confusão inicial deu lugar ao choque, depois a uma dor profunda, e por fim a uma raiva contida. A raiva não era direcionada a Maria, mas à sua própria família, a tia que o havia manipulado e roubado seu futuro. Maria, com a voz suave mas firme, explicou cada detalhe, cada descoberta, desde a caixa escondida até a conspiração familiar. Ela falou sobre o amor de Sofia, sobre a gravidez, sobre a fuga e a entrega do bebê. O Sr. Albuquerque ouvia, seus olhos fixos no vazio, processando a avalanche de verdades que desabavam sobre ele. A dor de ter sido enganado por tantos anos, de ter perdido um amor e um filho, era quase insuportável. Mas, em meio à dor, uma pequena chama de esperança começou a brilhar. Seu filho estava vivo. A primeira reação do Sr. Albuquerque foi de descrença, seguida por um desejo incontrolável de ver seu filho. Maria, com a sabedoria que a vida lhe havia ensinado, o levou até Daniel. O encontro foi um misto de emoções. Daniel, um jovem trabalhador, ficou surpreso e confuso ao ver o milionário em sua porta, acompanhado de Maria. O Sr. Albuquerque, pela primeira vez em décadas, sentiu a emoção de um pai. Não houve abraços efusivos ou lágrimas dramáticas, mas um reconhecimento silencioso, uma conexão inegável. Daniel, ao ouvir a história contada por Maria e confirmada pelo pai, sentiu a complexidade de sua própria existência. A raiva inicial pela verdade escondida deu lugar a uma curiosidade sobre suas origens
e um desejo de conhecer o pai que lhe foi negado. Aquele encontro não era o fim da história, mas o início de um novo capítulo, cheio de desafios, mas também de possibilidades. A família Albuquerque, antes tão fechada e cheia de segredos, começava a se abrir, a se curar, graças à coragem de uma simples empregada que ousou desenterrar a verdade. A vida na mansão Albuquerque nunca mais seria a mesma. O senhor Albuquerque, com a verdade revelada, começou um processo de redenção, buscando se reconectar com seu filho e talvez com a felicidade que lhe foi roubada. Daniel, por sua vez, embarcou em uma jornada de autodescoberta, aprendendo sobre suas raízes e construindo um relacionamento com seu pai biológico. E Maria? Ela continuou sendo a empregada da mansão, mas com um novo status, uma nova dignidade. Ela não era mais apenas uma sombra, era a guardiã de um segredo, a catalisadora de uma verdade que transformou vidas. Sua coragem e compaixão trouxeram luz a um passado sombrio, provando que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que agem em silêncio, movidos pela justiça e pelo amor. A história dos Albuquerque, antes marcada pela tragédia, agora era uma história de esperança, de perdão e de segundas chances. E tudo começou com uma caixa empoeirada e a curiosidade de uma empregada. O que você faria se tivesse o poder de mudar o destino de uma família? Acredita que a verdade sempre encontra um caminho? Se essa história te inspirou, compartilhe-a e nos ajude a espalhar a mensagem de que o amor e a verdade sempre prevalecem. E se inscreva no canal para mais histórias que vão tocar sua alma.